Olá, amigos e amigas. Que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos. Que todos tenham um dia feliz ao lado do Criador do Universo. Vamos estudar a lição. E hoje, quinta-feira, 13 de julho, a lição 3, ela tem como título Jesus, todas as coisas e sua igreja. A lição de hoje ela está baseada no livro do apóstolo Paulo de Efésios, capítulo 1, versículos 22 e 23. E o que nós vemos é que Paulo menciona, lá em Efésios 1, que Jesus, após ele morrer, ressuscitar e ascender aos céus, ele estando à direita do Pai, todos os poderes foram delegados a ele, tanto os seres humanos, os animais, a natureza, todos os poderes do mundo e potestades estão sujeitos a Ele, Cristo. E eles estão debaixo dos seus pés, estão sobre o seu domínio, porque Cristo ele é o governante de toda a criação, de todo o universo. E Deus constituiu a Cristo como o cabeça da igreja, né? E nós somos o corpo da igreja. E para nós vivermos, nós temos que estar ligado realmente à cabeça que é Cristo. E nós somos realmente o corpo, precisamos realmente dessa cabeça que é Jesus. E Cristo tem autoridade total, né, sobre a igreja, porque ele é a fonte, né, de todo o poder, emana dele, né? E a igreja ela só é suprida em Cristo se nós estivermos unidas e ligadas a Ele. Assim como Ele tem nos dado tudo que nós precisamos, e o seu poder está totalmente à nossa disposição, a todos aqueles que aceitam a Jesus como Salvador e Senhor. E Jesus, após ele ascender ao céu e passar, né, pelos portais celestiais, ele foi entronizado por meio de uma exaltação e uma adoração de todos os anjos dos céus. Após esta cerimônia no céu, terminada, quando ela foi assim concluída, o Espírito Santo desceu abundantemente em torrentes, né, sobre os discípulos que estavam aqui na terra, conforme Jesus havia prometido. E Cristo foi, de fato, realmente glorificado, porque ele falou que ele seria glorificado justamente quando ele enviaria o Espírito Santo para os seus discípulos. E com aquela glória que ele tinha do Pai desde toda, né, a eternidade, conforme comprovam, né, os livros de profecias e as Sagradas Escrituras. O derramamento do Pentecostes foi um anúncio assim do céu de que a investidura do Redentor Jesus, que a cerimônia de entronização de Cristo já havia acontecido, havia sido concluída. E o retorno de Jesus para a direita do Pai no céu e a sua entronização foram preditas muito antes, bem antes. Ele aparece no Antigo Testamento, no Salmo 110, versículos de 1 a 2. E foram descritas assim, até em tons assim dramáticos, né, pelo apóstolo João, lá em Apocalipse 5. E aqui nós vemos ali o desespero do apóstolo João, que está lá em Apocalipse 5:4, que ele revela esse temor de que o caráter de Deus tivesse sido, de Jesus no caso, seria para sempre comprometido pela história do pecado, e ele houvesse perdido a esperança e as condições dele, Cristo, governar esse mundo. Porque João conviveu com Cristo, né, desde quando ele aceitou ele assim como sendo discípulo de Jesus. Ele era muito amigo, né, de Jesus. E nessa visão de Patmos, né, lá na Grécia, João tem esta visão, né, do céu. E no início da sua visão, ele não vê Jesus, né? E ele ficou um pouco assustado. Falou: onde se encontra, meu mestre?
Porém, os anciãos que estavam nessa ocasião, que nessa visão que João viu lá no céu, que os anciãos estavam lá no céu, um dos anciãos diz a João: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os sete selos e abrir o livro, que está lá em Apocalipse 5:5. E aqui ele está falando de Jesus, né? Quando João olhou, porém, o que ele viu não foi um leão, e assim um cordeiro, né, que parecia que tinha sido morto, que ele mesmo fala lá em Apocalipse 5:6. E o que segue na sua visão é a entronização de Cristo no céu. Então, João também viu, através da sua visão, a entronização de Jesus. E por isso que os primeiros crentes, né, após as promessas que estão nas Sagradas Escrituras, eles profetizaram a Cristo e eles exaltaram a Jesus muito antes dele ser entronizado. E o próprio Davi eles nos diz no Salmo 110:1: disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Aqui Deus fala a Davi sobre o Messias, Jesus, que ele seria entronizado no céu. E vemos que Davi tinha um relacionamento com Deus para que ele pudesse revelar isto. E revela isto a um pecador que era Davi. E mostra que Davi conhecia bem as duas pessoas divinas, o Deus Pai e o Deus Filho, que ele sabia que estavam bem acima dele, bem acima de todos os poderes terrenos. E com a afirmação de que Deus pôs tudo, né, aos pés de Jesus, está lá em Salmo 8:6, os pés, né, do Filho do Homem, que está lá em Salmo 8:4. Então aqui tudo ficará abaixo de Cristo, né? Estão sobre os pés de Cristo. Embora Davi conhecia bem este conflito cósmico, né, que estava ocorrendo na época de Davi e ocorre hoje, entre o bem e o mal, onde ele acreditava, né, que os poderes das trevas nos lugares celestiais estivessem sobre eles, né, e ameaçavam eles. Somente Davi achava isso, né? E queria subjugá-los, e eles se apossavam da verdade, e que desses poderes estavam sob os pés de Cristo, que depois ele acabou vendo, né, num relacionamento, numa conversa com Deus. E pois Cristo está acima de qualquer poder do mal infinitamente. Todas as coisas, né, até os poderes cósmicos, né, os poderes sobrenaturais, esses poderes espirituais que hoje até se apresentam, né, feitiçaria, bruxaria, estão sob os pés de Cristo, estão abaixo de Cristo. Cristo está infinitamente superior a esses poderes, porque Cristo está dominando tudo isto, e que no momento correto ele vai dar uma resposta para tudo, para essas pessoas que afrontam o Senhor. E de acordo com a sua promessa, Jesus enviou do céu o Espírito Santo sobre os seus seguidores, em sinal de que ele, como sacerdote, rei, recebeu todo o poder no céu e na terra, tornando o ungido que já havia falado nas Sagradas Escrituras, o ungido que governa hoje o povo de Deus, o universo. E a Bíblia diz: os braços do Pai envolvem o Filho, e é dada a ordem, todos os anjos de Deus o adorem, que está lá em Hebreus capítulo 1, versículo 6. E isso nós vemos que com inexplicável assim, alegria, nós temos que mencionar
que esses principados, essas potestades, esses governadores deste mundo, eles reconhecem a supremacia de Jesus, eles sabem do poder. Satanás sabe do poder de Cristo e até conhece as Escrituras, mas continua afrontando ao Senhor em todos os momentos, né? Principalmente governantes, né, políticos de hoje, afronta o Senhor, mas a sua hora está marcada. E o Criador do Universo tornou-se o Filho de Deus vitorioso sobre todos os poderes malignos. E a igreja verdadeira, que observa, né, os estatutos e mandamentos de Deus, ela está identificada com esse Cristo, por amor e fé. E ela é suprida por Ele em todo momento que necessitar, com tudo que precisa. E a própria vitória sobre esses inimigos haverá no momento certo e correto. E o poder de Deus em exibição na ressurreição e na exaltação de Cristo, sobre todo esse poder cósmico, foi ativado, acionado para que a igreja verdadeira experimente esse poder de Jesus através da fé, de uma íntima relacionamento com Ele, uma comunhão com Ele, porque Jesus tinha a sua igreja nesse mundo. E em 1 Coríntios 12, a igreja é denominada de corpo espiritual de Cristo. E Ele, Cristo, é a cabeça da igreja. Sendo assim, se existe uma relação íntima, uma comunhão entre nós, através de uma consagração, e Jesus, nós somos pertencentes à família de Deus. Que ao vermos e entender que Jesus está no tabernáculo celestial hoje, à direita do Pai, é uma esperança, é a certeza que aqueles que são fiéis ao Senhor também um dia estarão nas mansões celestiais. Se a igreja está unida em Jesus, observando os seus mandamentos, ela está garantida nos céus pela própria afirmação de Jesus. E Deus deu Jesus, seu Filho amado, vitorioso à igreja, que está relacionada com Ele, que está intimamente ligada com Ele. Que Deus menciona que a igreja é o corpo de Cristo, e que ao observarmos assim lá em Lucas 21:19, que diz: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Ou seja, aqui está falando para todos nós, se nós nos mantivermos firmes, né, na fé, na comunhão com Deus todos os momentos, e não desistir, nós estaremos nas mansões celestiais ao lado de Jesus. E por isso que Cristo é o cabeça da igreja. E não existe poder algum no mundo que possa fazer mal aos membros dessa igreja, porque Cristo é a cabeça. Ele vai proteger, Ele vai dar segurança, porque Jesus cuidará da igreja. E é claro, né, que Satanás ele não está satisfeito, né, com a igreja de Cristo. Ele pode até tentar destruir, aliás, vem tentando destruir, e isso é lá desde o livro de Gênesis, né, todo o povo de Deus, no início da igreja, na Idade Média, nos dias de hoje e nos finais dos tempos. Satanás vai querer perseguir, porque sabe que seus dias estão contados, e ele quer angariar o máximo de pessoas possíveis para se perderem. Mas aqueles que se manterem fiéis a Jesus, esse inimigo não conseguirá, porque Jesus está acima de todos esses poderes. E a ascensão e a entronização de Jesus inauguram uma nova fase na história da redenção. Ao revelar o verdadeiro caráter de Deus, de desmascarar a Satanás, a cruz do Calvário conferiu a Deus o direito definitivo de resgatar a humanidade de volta para si, que fala ali em Romanos 3:24 e Hebreus 7:25. E é por isso, meu amigo, minha amiga,
que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa sábia, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. Mas essa aceitação, ela tem que ser sincera, de coração. E com isto você será ungida pelo poder de Deus. Você passa a entender mais as Sagradas Escrituras, né? Você passa a entender que Jesus tem um poder sobre todas as coisas. Ele tem poder sobre a sua igreja, porque Ele é o cabeça da igreja. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar onde não há mais dor, mais morte, mais perseguições. Lá, sim, você terá paz verdadeira. E sabe por que Deus quer fazer isto? Com você, minha amiga. Com você, meu amigo. Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.